que as ferramentas de versionamento de código são tão importantes. Você já imaginou trabalhar em um código com dezenas de pessoas ao mesmo tempo, sem se perder nas mudanças? O versionamento de código resolve exatamente esse problema. De acordo com Linus Torvalds, o controle de versão não é apenas uma ferramenta, é um estilo de vida para desenvolvedores. Tudo começou com a criação da ferramenta de gestão SCCS na década de 70, sendo desenvolvido pela Bell Labs, onde foi criada a ideia de manter o histórico de código-fonte para gerenciar o desenvolvimento do Linux. Porém, ela não possuía suporte para colaboração massiva. Somente com o CVS, já na época de 80, que foi introduzida a possibilidade de colaboração simultânea em uma grande ferramenta. Nele foi criado o conceito de commits remotos, bem como branches em formatos mais primitivos. O Mozilla foi um dos primeiros que tiveram um código-fonte gerenciado pelo CVS. Em 2000 surge o SVN, que implementou commits atômicos, melhorando a confiabilidade dos repositórios. Em 2005 surge o Git. Ele é baseado em um modelo descentralizado, onde cada usuário tem uma cópia completa do repositório, se tornando assim um padrão da indústria. No mesmo ano surgiu também o Mercúrio, que tem foco em simplicidade e desempenho. E como essas ferramentas moldam o nosso futuro? Grandes plataformas de colaboração precisam, e também projetos open source. Ferramentas como Jenkins e GitHub automatizam testes e deploys. A Netflix usa o Git para integrar código em produção continuamente. Facebook e Google implementam pipelines de integração contínua para otimizar o fluxo de desenvolvimento. Nossa equipe vai ajudar a entender melhor cada tipo de ferramenta. Olá, meu nome é Suziane Catarine e hoje irei apresentar os objetivos do controle de versão. Em situações de trabalho colaborativo, onde não há utilização dessas ferramentas, é difícil identificar quem realizou uma determinada alteração, o que foi incluído ou removido e qual o impacto disso no projeto. Diante disso, as ferramentas de gestão do controle de versão vieram para solucionar a situação problema de organizar, visualizar e controlar as versões de projetos em larga escala. Como principal objetivo, temos o manter o histórico de alteração, pois elas permitem a visualização da linha do tempo do projeto. Também a identificação da adição ou remoção de determinada funcionalidade, além de também permitir identificar qual foi o desenvolvedor que enviou aquela nova versão. A partir disso, chegamos ao nosso segundo objetivo, que é a colaboração eficiente. Essas ferramentas possibilitam que o desenvolvedor tenha um acesso mais simplificado a uma nova versão e, a partir disso, consiga visualizar o que outros desenvolvedores estão trabalhando e evitar que conflitos no código sejam realizados. Além disso, ela permite uma integração maior, já que, ao invés de saber apenas em planejamento o que um outro desenvolvedor está fazendo, é possível também visualizar o código dessa nova versão. Neste exemplo, temos a linha do tempo de commits do GitHub do projeto Visual Code. Aqui nós conseguimos visualizar alguns dos tópicos abordados, como o autor responsável por tal nova versão, qual foi a parte que ele está trabalhando, e também é possível ver o que foi adicionado ou removido no código. Diante disso, chegamos ao terceiro principal objetivo, que é a segurança e backup do código. Essas ferramentas possibilitam que haja centralização do projeto e que cada desenvolvedor trabalhe em cima de uma versão, mas ainda assim é preservado tudo que foi alterado em um ponto central. A partir disso, há a prevenção contra a perda das versões estáveis e também a possibilidade de recuperar uma versão anterior e também de retornar ela em situações de falha, como publicação de um site que não foi bem estruturado ou de uma nova funcionalidade que na prática não ocorreu da forma que deveria. Sou Nicolau da Silva e vou falar sobre os dois tipos principais sistemas de controle de versão, os sistemas centralizados e os sistemas distribuídos. Os sistemas centralizados armazenam todas as versões do projeto em um único repositório central. Para acessar ou modificar o código, os desenvolvedores precisam estar conectados a esse servidor. Entre os principais exemplos temos o CVS, o Turquesa, o Perforce, o Survejo e o Tenfudente Controversy. Já os sistemas distribuídos funcionam de forma diferente. Nele, cada desenvolvedor tem uma cópia completa do repositório e com um histórico de mudanças.
Isso permite que as operações sejam realizadas localmente e sincronizadas apenas quando é necessário. Entre os principais exemplos temos o Git, o Mercurial, o Bazaar e o Fossil. A principal diferença entre esses dois modelos está na forma como eles operam. No modelo cliente-servidor, típico dos sistemas centralizados, há um único ponto de controle e armazenamento e cada usuário precisa estar conectado ao servidor para realizar suas operações. No modelo P2P, típico dos sistemas distribuídos, cada usuário tem uma cópia completa do repositório e pode trabalhar de forma independente e sincronizar suas operações apenas quando necessário. Entre as principais vantagens dos sistemas centralizados, temos o controle centralizado, já que todas as versões do projeto estão organizadas em um único local, um fácil gerenciamento, como apenas o servidor principal, as regras de acesso e permissão são facilmente gerenciadas, o histórico linear, como todas as alterações ocorrem no servidor, o histórico de mudança é mantido de forma ordenada. Entre as principais desvantagens dos sistemas centralizados, temos a necessidade de conexão com o servidor principal, o risco de falha única, já que ocorre qualquer problema no servidor, os dados podem ser perdidos ou comprometidos, e também a dificuldade na colaboração, já que os desenvolvedores precisam sincronizar suas alterações constantemente. Entre as principais vantagens dos sistemas distribuídos, temos a não necessidade da conexão por servidor, a maior velocidade, já que as operações são realizadas localmente, maior segurança, já que não é o risco de falha única, já que cada desenvolvedor tem uma cópia completa do repositório, facilita a colaboração, já que os desenvolvedores podem criar ramificações independentes e integrá-los ao projeto posteriormente. O Git é o principal exemplo de sistemas distribuídos e amplamente usado no desenvolvimento de software. Bom, dando continuidade ao que foi dito pelo Lincoln, eu vou falar sobre os sistemas centralizados e alguns dos principais repositórios desse modelo, que foi o pioneiro no controle de versão. Como já foi dito anteriormente, os sistemas centralizados eles funcionam a partir da arquitetura cliente-servidor, onde um servidor central armazena e gerencia mudanças no código-fonte de um projeto. Funciona como uma biblioteca, onde o usuário pega um livro emprestado, faz as alterações nele e depois devolve esse livro para a biblioteca novamente. Então, no sistema centralizado, os desenvolvedores eles podem se conectar ao servidor, baixam a versão que deseja editar, faz as alterações e depois enviam as alterações de volta ao repositório central. Os primeiros sistemas de versionamento seguiam um modelo centralizado e alguns exemplos deles são o CVS, que foi o primeiro amplamente utilizado, né? O Subversion, que veio aí como uma versão mais robusta e funcional do CVS, e o Perforce, que foi usado principalmente em projetos de grande escala, como desenvolvimento de jogos, e também tinha alguns recursos avançados de controle de usuários e de gerenciamento de arquivos binários. Falando um pouquinho agora sobre o CVS, foi criado em 86 e ele foi um dos primeiros a permitir que múltiplos desenvolvedores trabalhassem no mesmo código simultaneamente. Ele ganhou popularidade justamente por ser simples, de código aberto e atender a necessidade principal, que era gerenciar as versões de um projeto. As principais operações desse repositório são o checkout, o commit e o synchronize. Ele pode ser usado a partir de várias interfaces, mas eu estou usando aqui o exemplo do Eclipse. A operação de checkout ela permite que você baixe uma versão desse projeto do repositório central e crie uma versão local desse projeto. Uma vez que você baixa a versão, faz as alterações, você pode usar a operação do commit para enviar essas alterações de volta ao repositório central. Outra operação que o CVS permite que seja feita é o Synchronize. Ele faz uma comparação entre a sua versão local e a versão remota desse projeto e mostra ali possíveis conflitos que podem ocorrer, arquivos que são adicionados, arquivos que são excluídos, e lhe permite gerenciar essas modificações. O SVN ele foi criado no início dos anos 2000 e ele veio com essa proposta de ser uma versão mais robusta e confiável do CVS. As operações dele são bem parecidas, checkout, commit e synchronize,
mas o SVN ele vem com algumas vantagens em relação ao CVS, como por exemplo os commits atômicos. No SVN, se houver um erro, o commit é cancelado e nenhuma alteração é feita no repositório. Já no CVS, durante o commit, se houver alguma falha, parte dessas alterações podem ser enviadas ao repositório, o que pode ocasionar uma inconsistência. O SVN também trouxe um suporte melhor para versionamento de diretórios e também permite que arquivos sejam renomeados sem perder o histórico. Tanto o SVN quanto o CVS estão perdendo o mercado para os sistemas distribuídos, que vai ser falado um pouco mais para frente, mas ainda são usados em projetos médios e de empresas pequenas, ou então em software legados, onde a migração acabaria sendo mais custosa do que manter o uso desses sistemas centralizados. Bom, como fizeram anteriormente, nos sistemas distribuídos, cada colaborador tem uma cópia completa do repositório, incluindo histórico de atualizações e versões do projeto. Permite também o trabalho offline, trazendo uma maior segurança e colaboração descentralizada. Dentre alguns exemplos desse sistema, nós temos o Git, criado por Linus Torvalds em 2005, para o desenvolvimento do kernel do Linux. É o mais popular, utilizado em vários projetos open source e empresas. Ele é rápido, suporta brecha eficiente e commits locais. O Git também serve de base para plataformas como o GitHub, GitLab e Bitbucket, que são as maiores plataformas de colaboração. Além do Git, temos o Mercurial, que foi criado por Matt McCall e lançado em 2005. Foi desenvolvido como uma alternativa ao Bitkeeper, que era usado para controlar versões do kernel Linux. O Mercurial é mais simples, mais eficiente, pois é um sistema com foco em escalabilidade e desempenho. Ele usa uma abordagem mais intuitiva que o Git. Apesar de ser menos utilizado que o Git, ainda é bastante confiável. Agora vamos lá, quais as vantagens e desvantagens de utilizar o Git ou o Mercurial? Primeiramente, as vantagens, referente ao Git. Popularidade e suporte. O Git possui uma comunidade ativa enorme e sua documentação ainda é constantemente atualizada, então é possível ter acesso a diversos conteúdos a respeito do mesmo. Branches e meshes eficientes, já que permite criar, alternar e mesclar branches de forma leve e rápida. Compatibilidade com diversas ferramentas. O Git possui integração com diversas IDEs, como VS Code, IntelliJ e Eclipse. Segurança e integridade dos dados. Cada commit é certificado por um código hash, tornando o histórico confiável e à prova de alterações. Agora são as desvantagens. A sua curva de aprendizado, já que o Git possui diversos comandos, com mais de 140, alguns deles podem ser confusos para iniciantes. O histórico complexo. Em equipes grandes pode ser difícil de gerenciar quando há muitos branches e meshes frequentes. Especialmente de arquivos grandes, alguns repositórios com arquivos binários eles podem crescer rapidamente, e aí nesse caso é preciso usar uma alternativa como o Git LFS. E a última desvantagem é que a reescrita do histórico pode causar problemas. Embora seja útil, o comando rebase ele pode levar à perda de commits se for usado incorretamente. Agora sobre o Mercurial, algumas de suas vantagens são a simplicidade e a usabilidade, né, já que o Mercurial ele possui interface mais intuitiva e menos propensa a erros graves. Repositórios mais estáveis, já que no Mercurial não é possível reescrever os históricos, e isso reduz o risco de perda de dados. Melhor gerenciamento de grandes projetos. O Mercurial foi projetado para manter uma alta performance, mesmo em repositórios grandes. Branch controlado, pois ele possui um fluxo de trabalho mais organizado, evitando a questão de branches descontrolados. Agora as suas desvantagens. Vamos começar primeiro falando sobre sua popularidade, já que o Mercurial possui menos tutoriais, suporte comunitário e integração com ferramentas modernas. Ele é menos flexível, suportando operações como o Rebase, né, o que pode dificultar fluxos de trabalhos mais avançados. Menos integração com plataformas. O GitHub, por exemplo, não suporta o Mercurial nativamente. Ele era mais utilizado no Bitbucket, que já descontinuou o suporte. Curva de aprendizado para usuários de Git. Isso é desvantagem mais para quem deseja migrar, né? Pois que aqueles que já utilizam Git podem estranhar ao for se adaptar ao fluxo de trabalho do Mercurial. Então, assim, o Git ele é mais popular e poderoso. É ideal para quem busca personalização e performance. Já o Mercurial é mais estável e fácil de utilizar, mas perdeu espaço no mercado e tem menos suporte. Então, para concluir, o uso desse modelo de sistema distribuído traz mais autonomia e segurança, mas pode exigir mais conhecimento técnico. Então, qual escolher e qual o melhor? Não tem uma resposta certa para isso. As empresas, você mesmo pode escolher o Git ou o Mercurial com base no propósito, na usabilidade, suporte e integração com ferramentas. Olá, meu nome é Moisés Victor e eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta ClearCase. Falando um pouquinho sobre o histórico da ferramenta, ela foi desenvolvida pela Atria Softwares em 1992, inicialmente para sistemas Unix e posteriormente também foi lançada a versão para os sistemas Windows. Em 1996, a empresa se fundiu com a Pure Softwares, gerando a Pure Atria. No ano seguinte, em 97, a Pure Atria foi incorporada pela Rational Softwares, que por sua vez a Rational Softwares, ela foi adquirida pela IBM em 2003. Então, desde 2003, a IBM mantém o ClearCase em pleno funcionamento, mas também em 2016 eles fecharam parceria com a HCL Technology para manutenção e futuros updates da ferramenta ClearCase. Falando um pouquinho agora sobre a visão geral, o ClearCase é uma ferramenta SCM,
Software Configuration Management, que traduzindo para o português seria software de gerenciamento de configurações. Ele é usado para facilitar no gerenciamento e controle de códigos-fontes e arquivos que são usados durante todo o desenvolvimento de um projeto de software. Agora, passando para as características, o ClearCase é um software centrado em arquivos, diferentemente do Git e de outros concorrentes, que possui a flexibilidade de também ser um repositório distribuído. Isso quer dizer que, para o ClearCase, a unidade básica são os arquivos, e eles são tratados cada um de forma individual. Falando um pouquinho sobre a base de dados, ela é uma base de dados VOB, Versioned Object Based, ou seja, base de objetos versionados, que consiste em um banco de dados voltado para o desenvolvimento, onde ele armazena arquivos e diretórios, mantendo logs históricos de check-in, check-outs e realizando operações como ramificações e mesclagens. Falando um pouquinho sobre as vantagens, apesar de ser uma ferramenta mais antiga e datada, o ClearCase pode ser considerado ainda uma ferramenta robusta e confiável no que tange ao versionamento. Por ser uma ferramenta centrada em arquivos, o rastreio, ou backtracking, ele pode ser efetuado de maneira mais fácil para a realização de auditorias e conferências de versionamento. E apesar de ser uma ferramenta centrada em arquivos e não distribuída, ainda é possível realizar o desenvolvimento em paralelo e de forma sincronizada através de uma extensão que é chamada de multi-site. Passando um pouquinho agora para as desvantagens, o lado negativo de ser uma ferramenta centrada em arquivos é que ela vai demandar de mais poder de processamento por tratar cada arquivo de forma individual. E isso, por vezes, vai resultar em uma lentidão nos seus processos, seja de pushing, fetching. Além disso, há também a questão do alto custo monetário para implementação em comparação com os concorrentes, principalmente se precisar do recurso da extensão multi-site, o que na grande maioria das vezes ocorre para a realização dos trabalhos de forma remota, trabalhos em forma web. Concluindo, o ClearCase ele foi projetado em uma época em que projetos consistiam em milhares de arquivos e ciclos de lançamentos anuais. Isso tudo geralmente era feito em uma rede local, LAN. E isso criou algumas complicações na era moderna, onde hoje em dia temos centenas de milhares e até milhões de arquivos dentro dos projetos de softwares, com ciclos de lançamentos semanais ou até diários e compartilhamentos de distribuições pela web. Então podemos dizer, hoje em dia, que o ClearCase ela não é a ferramenta mais adotada pelas grandes empresas como o controle de versionamento. Meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre a visão geral do Git e GitHub. Afinal de contas, o que é o Git? O Git é uma ferramenta de controle de versão distribuído. Ele foi criado lá em 2005 pelo Linus Torvalds para gerenciar o desenvolvimento do Linux. Ele é um sistema de controle de versão distribuído, ou seja, cada desenvolvedor tem uma cópia do projeto para ele. Ele permite rastrear mudanças no código, reverter para versões anteriores e colaborar com outros desenvolvedores. Os principais conceitos do Git consistem no repositório, onde todo o código e todas as alterações são armazenados. Os commits, que são mensagens de registro de alteração no código. As branches, que são ramificações do projeto para o desenvolvimento paralelo, permitindo que vários desenvolvedores criem diversas branches paralelas e trabalhem nelas sem que uma afete a outra. O merge, que são junção de branches para integrar ao código. O clone, que é uma cópia do repositório remoto para o ambiente local. E pull e push, que são comandos para baixar, que seria o pull, ou enviar, que seria o push, as alterações para um repositório remoto. O fluxo básico do Git consiste em criar um repositório, adicionar arquivos ao controle de versão, salvar as alterações a partir do git commit, conectar o repositório remoto e só então enviar as alterações. E afinal de contas, o que é o GitHub? O GitHub é um serviço online baseado em Git para armazenar, compartilhar e colaborar em projetos de software. Ele fornece ferramentas para controle de versão, colaboração e gerenciamento de software. Algumas alternativas ao GitHub são GitLab e Bitbucket. As principais funcionalidades são repositórios públicos e privados, onde eles armazenam o código-fonte, os pull requests, que permitem sugerir e revisar as alterações antes de mesclá-las, as issues, que relatam problemas e sugerem melhorias no código, e o GitHub Actions, que automatizam processos como testes e deploys. A colaboração no GitHub consiste em clonar um repositório, criar uma branch para sua alteração, fazer o commit das alterações, enviar para o GitHub a partir do Git push, abrir um pull request para revisão, e só após a aprovação dessa revisão que as suas melhorias ou mudanças serão mescladas à branch principal. Mas qual a principal diferença do Git e GitHub? O Git é um sistema de controle de versão distribuído que permite gerenciar o histórico de alterações de projetos e arquivos, permitindo rastrear mudanças, reverter versões e colaborar com outros desenvolvedores.
Já o GitHub é uma plataforma online baseada em Git, e ela fornece hospedagem para repositórios, além de ferramentas para colaboração como pull requests e issues. Ela permite que várias pessoas trabalhem juntas em um projeto de forma mais organizada e eficiente. Olá, meu nome é Débora e vou dar continuidade agora à apresentação do nosso trabalho. Se você estuda ou trabalha com desenvolvimento de software, com certeza já ouviu falar de GitHub, GitLab e Bitbucket. Mas você sabe qual é a diferença entre cada uma delas? Vamos falar agora sobre essas plataformas de colaboração, abordando as diferenças entre elas e suas vantagens e desvantagens. As três plataformas são serviços para hospedar repositórios Git, permitindo versionamento de código, colaboração e integração contínua. Mas cada uma tem um foco diferente, então o GitHub tem uma maior comunidade e é forte no open source, o GitLab é melhor para DevOps e auto-hospedagem, e o Bitbucket tem uma integração nativa ali com o Jira e o Trello, que são ferramentas Atlassian. Partindo agora para uma visão geral de cada uma delas, eu vou iniciar com o GitHub, que é o mais popular. Então, as suas vantagens são: tem uma maior comunidade de desenvolvedores, mais de 100 milhões de usuários, a interface intuitiva e fácil de utilizar, tem o GitHub Actions para automação CI/CD e o GitHub Copilot, que é uma IA para sugestão de código, seguindo aí a tendência dos últimos anos. As suas desvantagens são que os recursos avançados exigem planos pagos e tem um menor controle sobre a infraestrutura se comparado ao GitLab. Partindo então para o GitLab, as suas vantagens são a auto-hospedagem que é disponível, ideal para empresas que precisam de privacidade, o CI/CD embutido sem necessidade de ferramentas externas e uma maior segurança e compliance, já que o GitLab Ultimate inclui o escaneamento de código. As suas desvantagens são a interface é mais complexa para os iniciantes e algumas funcionalidades na versão gratuita são limitadas. Por fim, vamos falar agora sobre o Bitbucket. As suas vantagens incluem a integração nativa com o Jira e Trello, que é ideal para times que já utilizam o Atlassian, repositórios privados gratuitos para até 5 usuários e também é uma boa opção para grandes empresas e times corporativos. As suas desvantagens são que é menos popular para projetos open source e a interface pode ser menos intuitiva para novos usuários. Como essas ferramentas facilitam a colaboração? Todas elas ajudam a gerenciar o código de forma organizada, evitando conflitos, oferecem pull requests, code reviews e issues, facilitando a comunicação ali entre a equipe, e o CI/CD que é integrado e acelera os deploys e automação de testes. Resumindo, o GitHub é melhor para colaboração aberta em projetos públicos, o GitLab é ideal para times que precisam de mais controle e automação, e o Bitbucket é perfeito para equipes que utilizam o Atlassian, como as ferramentas Jira e Trello. Então agora o meu colega vai dar continuidade à nossa apresentação. Olá pessoal, me chamo Marcelo Vinícius Almeida Lima. Vou estar apresentando para vocês aqui um pouco das ferramentas gráficas para o controle de versão do código. Bom, basicamente a gente tem o Git Bash e essas ferramentas gráficas auxiliam para que a gente faça esse controle de versionamento do Git Bash, né, que seria o Git Push, o Git Pull. E para isso a gente tem algumas ferramentas, como por exemplo o SociTree, que a gente pode ver aqui que todas as ferramentas elas seguem o mesmo padrão, que eu vou trazer esse SociTree porque eu já usei o SociTree. Então, basicamente, todas as outras ela traz isso como padrão, só que algumas com alguns adereços a mais. Aqui a gente pode ver as branches local, as remotas. Aqui é a página onde foi clonado o projeto. Aqui é relacionado aos commits, tá? A data, o autor. Aqui os outros commits que foram feitos. E aqui tem algumas mensagens e também data, o autor que o commit foi feito, tá? Aqui também tem uma partezinha de código que se você clicar no arquivo, ele mostra o que foi modificado, ou incluído ou excluído. Aqui tem o Gitkraken, como os jovens dizem hoje em dia. O Gitkraken ele tem um pouco mais de molho em relação ao SociTree. Mas esse molho só é acrescentado se você for adquirir a versão paga dele, a gratuita não tem. Como por exemplo o versionamento de commits em tempo real, tá? Ele atualiza em tempo real, então isso ajuda muito na questão de visualização de conflitos, né? Dá para evitar muitos conflitos com relação a isso. Outras ferramentas que a gente tem no mercado também que não são tão conhecidas como as outras duas são o GitHub Desktop, SmartGit e Tortoise Git. Qual ferramentas eu devo utilizar se eu fosse utilizar? Bom, a gente tem o SociTree. O SociTree ele é gratuito, porém se o projeto for um pouco grande, ele pode dar umas travadas. Eu particularmente já usei, gostei. O projeto que eu usei deu para usar tranquilo. O Gitkraken, ele é o mais completo, porém só se você adquirir a versão paga dele. A gratuita não contempla todos os benefícios. O GitHub Desktop, ele é
bom porque ele já integra com o GitHub diretamente, então os usuários de GitHub já optam por ele. Smart de Git ele vem com essa mesma proposta desses outros, então vai mais da sua usabilidade mesmo. E o TOS Git ele tem uma integração muito boa com o Windows, então geralmente empresas que usam o Windows como sua plataforma principal usam essa ferramenta do Git aqui, tá? Então a gente aqui tem as integrações também do Git com as IDEs, que a mais conhecida que a gente tem é a do VS Code, que ele contém várias extensões que auxiliam tanto na correção de conflitos, no relacionamento, de dar Git push, entre outros. Os outros também seguem na mesma versão, mas o mais conhecido que a gente tem hoje no mercado é o VS Olá, Code. meu nome é Levi e vou estar tratando sobre algumas tendências e estatísticas sobre os sistemas de controle de versão. O tamanho do mercado de sistemas de controle de versão é estimado em 1,11 bilhões de dólares em 2024 e deve atingir 2,39 bilhões de dólares até 2029, crescendo a uma taxa de 16,63% durante o período previsto de 2024 até 2029. Devido à crescente complexidade da infraestrutura de TI nas organizações, as empresas procuram soluções para reduzir a complexidade no desenvolvimento e na implementação das aplicações de software. Isso aumenta a demanda por sistemas de controle de versão, que auxilia os desenvolvedores no desenvolvimento de aplicativos de forma contínua e precisa. Agora eu vou falar um pouco sobre o crescimento do Git. O Git começou a ser desenvolvido lá em abril de 2005. E embora já existissem outros sistemas de controle de versão na época, o Git cresceu rapidamente, devido à sua velocidade, sua eficiência e suporte em projetos distribuídos, tornando-se uma escolha preferida para muitos desenvolvedores e equipes de desenvolvimento ao redor do mundo. Em 2021, a Stack Overflow entrevistou mais de 80 mil desenvolvedores, dos quais mais de 90% disseram que utilizam Git. Sua posição vem sendo reforçada como um padrão de desenvolvimento de software, e a tendência dos anos seguintes continuou bastante alta em 2022 e 2023. Vale destacar também que a própria Stack Overflow destaca que nenhuma outra ferramenta é tão amplamente utilizada quanto o Git. E vocês sabiam que o Git ele tem uma adoção massiva em projetos de código aberto, sendo a tecnologia por trás de plataformas como o GitHub e GitLab, sem falar que grandes empresas como o Google, Microsoft, Amazon e Facebook fazem uso do Git para gerenciar seus projetos de software. Agora, falando um pouco sobre a comparação de alguns sistemas, vou falar sobre o SVN. O SVN ele traz o melhor desempenho em manipulação de grandes arquivos binários, diferente do Git. Por outro aspecto, o Git consegue extrair uma cópia de todo o projeto localmente e trabalhar offline, diferente do SVN que precisa estar online trabalhando com o servidor. Essas informações eu extraí de um artigo, o prólogo do Git e do SN, oferecido pela Revista Internacional de Engenharia e Tecnologias Avançadas. O SVN ele é utilizado por algumas empresas, especialmente em indústrias manufatureira e de design de chip. Embora algumas empresas ainda façam uso, sua popularidade caiu consideravelmente, pois ele não oferece a mesma flexibilidade que o Git em ambientes distribuídos. Case foi uma das principais ferramentas antes da seção do Git e do SVN. Suas principais características incluem a arquitetura baseada em arquivos, históricos detalhados e segurança em conformidades. No entanto, apesar dessas vantagens, algumas desvantagens acabaram dificultando sua adoção atualmente, como a configuração complexa, baixa velocidade e custo elevado. Ainda algumas equipes utilizam o CleanCase, mas algumas já estão migrando para o Git devido às vantagens na velocidade, na flexibilidade e na integração com novas ferramentas modernas. Para mostrar como contribuições e colaborações são feitas no GitHub e como ele é utilizado no desenvolvimento de projetos open source, vamos para um repositório que eu acho que alguns de vocês já conhecem, o Ultralytics. O Ultralytics é uma biblioteca projetada para tarefas de visão computacional. Cada repositório vai ter o seu próprio arquivo Markdown especificando como contribuir com o projeto, mas a maioria deles vão seguir uma mesma linha. Bifurque o repositório original, crie uma ramificação, faça alterações na sua ramificação, solicite a integração da sua ramificação com o repositório original, que vai ser avaliado por um dos mantenedores. A maioria das contribuições vem de problemas que a comunidade que usa o repositório posta na aba Issues. Na aba Projects, você também pode ver como os mantenedores dividem o trabalho das funcionalidades baseado na metodologia de desenvolvimento que eles escolheram. No caso do Ultralytics, eles utilizaram o Kanban. Agora, olhando outros sistemas de versionamento, que outros exemplos a gente pode ter? A maioria dos projetos Subversion acabaram indo para o Git, mas ainda existem alguns repositórios antigos, como o Gnome, quem usou Linux sabe qual é, o GCC, quem já programou em C++ sabe o que é, e talvez o mais famoso e com certeza o queridinho da galera, o Python.
A última versão dele aqui é o 3.2, que foi lançado lá em 2011. Como o ClearCase era um sistema proprietário, eu não consegui achar nenhum repositório exemplo. Mas para não deixar em branco, eu acabei trazendo outra gigante que acabou sendo engolida com o tempo, o Mercurial. O Facebook e o Mozilla usavam ele no início, por ele poder suportar repositórios maiores, mas os dois acabaram indo para o Git eventualmente. O Mozilla saiu em 2023, mas ainda existe o site e ainda existem contribuidores que estão lá postando até agora as suas contribuições. Olá, meu nome é Davi Santos do Nascimento e eu vou falar um pouco sobre os desafios ao usar sistemas de controle de versão. Os problemas comumente encontrados é o crescimento exagerado do repositório. Isso pode se dar por alguns motivos, dentre eles a vida longa do software. Então, quanto mais tempo e mais código-fonte é gerado, maior o tamanho do repositório. E também, um dos problemas encontrados é o versionamento de códigos binários. Hoje não são comparáveis ou bifáveis, e isso acaba que quando o código é, mais uma vez, submetido ao repositório, um novo arquivo é gerado. Né? Ele não tem uma comparação que foi alterado. Então, à medida que você vai subindo, um novo arquivo binário, seja ele um executável, que seja, ele vai aumentando exponencialmente o tamanho do repositório. Outro problema que precisa ser considerado ao se usar sistema de controle de versão é o fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho mal definido também trará problemas ao uso do sistema. Outro problema a ser considerado é que os códigos estarão na mão de terceiros, né? Como o GitLab, o Gitbucket. Você precisa considerar que a política dessas empresas pode mudar, que o sistema pode estar indisponível. E há também considerações que precisam ser feitas ao escolher um sistema de controle de versão. Como um colega já falou sobre sistemas distribuídos ou sistemas centralizados, então uma rápida comparação: armazenamento de servidor central. No distribuído, cada usuário tem um repositório completo. Na característica do centralizado, não é possível trabalhar offline. Na característica distribuída, é possível. Então, velocidade é mais lento no centralizado, pois depende do servidor. No distribuído, como você pode trazer a versão do software atualmente para a sua máquina, você consegue ali ter maior velocidade. Então, controle também. Controle, você tem um controle total. Então, quando você usa o centralizado e o distribuído, maior liberdade para os desenvolvedores. Confiabilidade. A perda do servidor pode acarretar uma perda total dos dados. E quando você tem um sistema distribuído, né, a última versão que alguém clonou será praticamente o backup completo do sistema. E a facilidade do uso. É mais simples para iniciantes dos sistemas centralizados e o distribuído, a curva de aprendizagem é um pouco mais alta. Outro problema que ser considerado é a segurança do controle de acesso, se o sistema permite multiníveis de acesso, então é uma questão a ser considerada. Também integração, se o sistema permite você fazer um sistema de integração entre seu teste, seu deploy, para que você não tenha que fazer toda essa infraestrutura manual. Então imagine você poder centralizar o seu código em uma ferramenta onde você, ao subir para a versão do teste, você consegue testar, validar e sendo validado, automaticamente essa versão já vai para deploy. E também se esses sistemas permitem versionamento. Hoje nem todo sistema de versionamento, os mais modernos sim, mas algumas versões de alguns sistemas não permitiam branch. Então é necessário considerar se você quer ter ramificações dentro do seu código-fonte para o versionamento. Então esses são alguns desafios e problemas a serem considerados ao escolher um sistema de controle de versão. Bom, mas nem só de soluções vivem as ferramentas de controle de versionamento. De acordo com o estudo da CESINFO, fora sobre o GitHub, a colaboração online segue princípios semelhantes ao comércio internacional. Barreira como distância e idioma ainda importam. O GitHub Archive Dataset revelou que a maioria das colaborações internacionais ocorre entre os Estados Unidos e a Europa, demonstrando que mesmo no digital, geografia e cultura ainda importam. Possíveis soluções para esses problemas são educação e inclusão linguística, apoio a desenvolvedores emergentes, CI e CD bem estruturadas, melhoria na comunicação e integração com plataformas e traduções automáticas de documentações utilizando IA. O que o futuro do versionamento de código nos reserva? O crescimento da aprendizagem de máquina exige versionamento de datasets e modelos de IA também. Ferramentas como DVC estão surgindo como o Git para dados. O conceito de controle de versão está expandindo também para outros domínios, como engenharia, com projetos CAD e BIM, jornalismo, com monitoramento de edições e alterações de artigos, biotecnologia, com rastreamento de mudanças em sequências genéticas e pesquisas. A tendência é que o versionamento de código não apenas continue evoluindo, mas também se expanda para áreas que vão além da computação, impactando indústrias e ciências ao redor do mundo. E você, já usa sistemas de gerenciamento de versão?